Meus amados irmãos, uma boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Deus. Louvado seja Ele por nós estarmos mais uma vez reunidos para a celebração deste culto de adoração ao nosso Deus. E a Ele nós então expressamos a nossa gratidão. Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Curve a sua cabeça, ore, acompanhe, faça a sua oração também. Deus amado, Deus justo, Deus soberano, Deus que sabe todas as coisas, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. E nós te pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre nós nesta noite, para que possamos ouvir tua palavra e aplicá-la em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu farei agora a leitura no livro dos Salmos, Salmo 108. O Salmo 108 diz assim: Deus concede vitória ao seu povo. E a leitura do Salmo de Davi nos diz: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Louvado seja Ele, e verdadeiramente esse versículo pode ser aplicado às nossas vidas, porque o salmista começa dizendo: firme está o meu coração, firme está o nosso coração em Deus. Louvado seja Ele. Nós estaremos agora tendo um período de louvor. Vamos cantar e acompanhar os cânticos que serão entoados. E esse cântico, irmãos, ele fala: há uma fonte de água vivas que limpa o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Só essa fonte é capaz de fazer isso. E essa fonte é o Senhor Jesus. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E para fazer isso, para limpar o nosso ser, para nos purificar, para nos santificar como a igreja do Senhor. Que Ele possa mudar cada passo nosso, o nosso coração, o nosso viver, como diz essa música, para a honra e glória do santo e excelso nome dEle. Amém? Uma fonte de águas vivas que limpa o meu ser, que purifica
Saron. Jesus, meu libertador. Jesus, sempre vencedor. Sempre vencedor. Uma fonte de águas vivas que limpam o meu ser, que purifica, que santifica e muda o viver. Há uma fonte de águas vivas que limpa o meu ser, que purifica, que santifica e muda o viver. Água pura, tão cristalina, que jorra do trono da vida, purifica o meu viver, cura todas as feridas e transforma qualquer vida. Pelo nome de Jesus, amado e bom pastor, Jesus, fiel e provedor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, a rosa de Saron, Jesus, meu libertador, Jesus, sempre vencedor, sempre vencedor. Jesus, fiel e provedor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, a rosa de Saron, Jesus, meu libertador, Jesus, sempre vencedor, sempre vencedor. Em nome de Jesus, possamos ter em mente que nada nos separará dos laços desse amor de Deus. É o que esse cântico diz. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa se derramar na vida dessa igreja, avivando essa igreja, santificando essa igreja, e que os irmãos possam ter no coração o amor de estar vindo aqui na casa do Senhor, a alegria de estar servindo ao nosso Deus. Amém? Do teu grande amor, de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso que cobre-nos, é curioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a
por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. É tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Só Ele pode devolver a vida ao coração de cada um aqui, a cada dia e a cada amanhecer. E nós sabemos que nós passamos por provações. Assim como o pastor Ramos falou aqui, às vezes a gente, quando está tudo bem, a gente não está perto de Deus. Mas quando vem uma provação, uma dificuldade, a gente se achega e a gente escuta Ele gritando. Não que você possa escutar, mas que mesmo diante de qualquer dificuldade, provação, essa canção fala que todo cuidado se dê a Ele. O nosso trabalho é só descansar nele, porque tudo Ele realiza. E que seja sempre feita a vontade dEle na vida de cada um aqui. Sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho.
descansar em mim. É meu, somente meu, todo O trabalho é dele. Nós só precisamos confiar. Confiar de todo o coração. Que o melhor ele fará por cada um aqui. é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos amados, nós também temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados. Nós temos o privilégio de olhar para o nosso Deus e suplicar e rogar que Ele venha nos purificar, que Ele venha aliviar esse peso que há em nós em decorrência do nosso pecado. E nós teremos nesse instante um período mínimo de oração silenciosa, oportunidade que você aí na sua casa pode curvar a sua cabeça e falar com Deus e pedir a Ele o perdão pelos pecados. Oremos. Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E nesse momento, ó Deus, em que nós nos reunimos na tua presença, nós suplicamos a tua bênção, suplicamos o teu perdão sobre os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que são inúmeras as nossas iniquidades, inúmeros os nossos pecados. Mas nós confiamos na tua misericórdia, confiamos na tua graça. Perdoa, Deus, o pecado do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, o texto que eu estarei usando nesta noite para a nossa reflexão, ele se encontra registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8º até o 23. É um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler para que a gente consiga compreender toda a dinâmica da palavra de Deus nessa noite. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8º, que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar, entre o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo.
Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de sequeira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra mais uma vez é lida e nós suplicamos-te a tua bênção, a tua direção, para que possamos compreender o teu ensino, compreender o teu recado. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, a cada dia e a cada instante em que nós ouvimos os noticiários, em que nós ouvimos as reportagens, as matérias a respeito dessa situação atípica em que toda a humanidade está atravessando, está passando, quando nós nos deparamos com os comentários dos especialistas, dos entendidos, dos cientistas, nós ficamos cada vez mais impressionados. Esta semana, na verdade não só esta semana, mas já há alguns dias, alguns especialistas têm dito que toda a humanidade, ou seja, o mundo inteiro, todo o ser vivente, haverá de contrair Covid-19. Isso nos assusta. E eu vou repetir, a última informação que nós tivemos é conhecimento através dos noticiários. Um certo cientista, especialista nessa área de infectologia, ele disse que toda a humanidade, todo o ser vivente, um dia haverá de contrair Covid-19. É claro que nós apostamos, nós acreditamos nos estudos, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos naquilo que está sendo feito, no sentido de se descobrir uma vacina, no sentido de se descobrir alguma coisa que possa deter, barrar ou controlar o avanço desse vírus. Mas isso nos assusta, porque quando esse especialista disse isso, ele também disse que daqui até lá é bem provável que já se tenha, portanto, essa vacina.
E ele então orienta que é necessário que nós continuemos a tomar todos os cuidados devidos que nós precisamos tomar. E ele disse mais, que é bem provável que esta máscara que nós temos usado, ela passará a ser um acessório essencial daqui para frente na vida de todo ser humano. Então são situações que, em meio a todo tipo de estatística, em meio a todo tipo de informação, nós começamos também a criar então nossas expectativas. Isso, muitas vezes, essas expectativas, ao contrário de nos tranquilizar, elas podem provocar na nossa vida um desespero, um desânimo, um estado de aflição, um estado de pânico terrível. E a grande questão é que muitas vezes as nossas expectativas, elas podem distorcer um pouco a realidade daquilo que verdadeiramente o é ou daquilo que verdadeiramente pode ser. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, é um texto no qual o profeta Eliseu, os seus servos, aqui chamado de o moço do profeta ou os moços do profeta, eram estudantes, eram homens que estavam ali a serviço do profeta Eliseu, aprendendo acerca do ministério profético. Então, aqui nós percebemos que o quadro principal foi a informação, a notícia de uma guerra. Logo no início que nós lemos o texto, o versículo 8 diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Mas o moço do profeta, os profetas, o próprio profeta Eliseu, toma conhecimento dessa informação de modo antecipado. E então o profeta Eliseu, que naquele contexto ali, ele estava atuando como um instrumento secreto nas mãos de Deus, e Deus, de maneira antecipada, tomava conhecimento de tudo e fazia com que Eliseu também tivesse as informações privilegiadas acerca daquilo que se pretendiam fazer em relação ao povo de Israel. O profeta Eliseu, então, toma conhecimento de que o rei da Síria estava intentando chegar até Israel. Diz o versículo 8 que ele aconselhou com seus oficiais e disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei da Síria. Então, antes que o rei da Síria tomasse os lugares para poder atacar o rei de Israel, ele então, de maneira antecipada, leva os seus soldados, leva as tropas. Diz o versículo 10 que o rei de Israel enviou tropas ao lugar aonde o homem de Deus havia lhe informado, e aí salvou nenhuma nem duas vezes. O profeta Eliseu nós conhecemos, sabemos muito do seu ministério. O que antecede aqui a esse evento que nós estamos nos referindo, nós então encontramos quando ele faz flutuar o machado, nós encontramos quando ele aumenta o azeite da viúva, quando ele alimenta uma sunamita, aquele episódio da sunamita, o filho dela morre. Ou seja, Eliseu vem de uma sucessão de fatos em que ele é um instrumento nas mãos de Deus e de maneira sobrenatural Deus assim tem operado na vida de Eliseu. Nós encontramos quando também Naamã é curado de lepra, depois Geazi é atacado pela lepra. Então são esses os fatos, os eventos que antecedem a esse momento. Nós encontramos Eliseu, o grande instrumento nas mãos de Deus. Eu quero refletir com os amados irmãos, eu quero refletir com a igreja a respeito do Deus que nos concede bom êxito. Deus concede bom êxito ao seu povo. E nós podemos também entender isso de uma maneira extremamente notável, notória nesse texto para nós diante do que nós temos vivido
e o que nós estaremos recebendo de Deus nessa noite. Quando eu disse de criar expectativas, quando eu disse de informações que chegam a cada dia a respeito dessa circunstância atípica que nós estamos vivendo, nós podemos então trazer também para o contexto do trecho bíblico que nós acabamos de ler. Porque tão logo o rei da Síria toma conhecimento de que era Eliseu que passava as informações privilegiadas ao rei de Israel, e no caso o rei de Israel aqui era Jeosafá, o rei de Judá nessa época aqui era o rei Jorão, no caso Samaria e Jerusalém envolvidas, mas Jeosafá era o rei aqui. E nós observamos que ele então passa todas essas informações ao rei. Quando o rei da Síria toma conhecimento de que Eliseu tinha posse antecipada dessas informações, ele manda prender. Ele procura saber no meio dos seus servos, dos seus soldados, que havia alguém, tinha alguém traindo, tinha alguém passando informações privilegiadas. Aí no versículo 12, os servos do rei da Síria respondem o seguinte: não há entre nós nenhum traidor. Mas ele diz no versículo 12: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei da Síria então fica furioso e ele manda prender, manda buscar Eliseu para que ele pudesse então ser preso. Mandou para lá cavalos, versículo 14, mandou para lá cavalos, carros e fortes tropas, diz o versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então até aqui, meus amados irmãos, nós estamos percebendo o quadro, nós estamos percebendo a situação, as circunstâncias que agora envolviam não só o profeta Eliseu, não só Israel como um todo, mas também os seus servos, os servos de Eliseu, o moço do profeta. Quando eles então percebem isso, quando eles olham para a situação à sua volta, diz o versículo 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o servo do profeta Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Quando os servos do profeta Eliseu percebem todo aquele cenário, tropas, carros e cavalos cercando a cidade para vir sobre Eliseu, ele entra em pânico, ele entra em desespero. Ele então percebe que as expectativas não eram nada agradáveis para aquele momento, porque provavelmente ele também havia olhado para as condições pessoais, para as condições locais, tanto dele quanto as condições do próprio profeta Eliseu. Olhar para aquela infinidade de carros, cavalos e tropas, ele então entra em pânico, ele então entra em desespero. Eu disse aqui anteriormente que as informações que chegam até nós são informações muitas vezes desencontradas, mas muitas vezes são informações conscientes, convictas, corretas. E do outro lado, do lado de cá estamos nós, e nós começamos, portanto, também a entrar em pânico. E talvez a informação que chega até nós, dizendo de que todo ser humano haverá um dia de contrair Covid-19, nós entramos em pânico, nós entramos em desespero. E é bem provável que a nossa exclamação seja a mesma que se encontra aqui no versículo 15 do moço do profeta, dos servos do profeta Eliseu. Quando ele percebe todo aquele cenário, ele diz: ai, meu Deus, o que faremos? É provável que esta também seja a frase
pronunciada por nós. Ao tomar conhecimento do que se tem dito, nós olhamos para o quadro e dizemos: ai meu Deus, o que faremos? Ai meu Deus, o que será de nós? O que será de mim? E essa é uma pergunta natural que brota na nossa mente diante de alguns quadros. Essa é a pergunta natural que brota na nossa mente diante dos desafios, diante dos obstáculos, diante das situações difíceis que nós teremos que enfrentar. E talvez seja essa a sua pergunta agora. Eu quero dizer para você que em Deus sempre é possível nós encontrarmos afirmativas reais relacionadas àquilo que vai acontecer. Em Deus, assim como disse o salmista no Salmo 108, o último versículo, ele diz: em Deus faremos proezas. O salmista no Salmo 108 começa dizendo: firme está o meu coração. O nosso coração verdadeiramente precisa sim estar firme diante do que nós temos vivido. E o profeta então, quando o seu moço, quando o seu servo diz: ai meu Deus, veja o que o profeta Eliseu lhe responde. Versículo 16 diz assim: então respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero considerar que diante de tais informações e situações que nos assustam, que nos apavoram, nós precisamos entender o seguinte: nem tudo está acabado. É a primeira informação que precisa vir à nossa mente: nem tudo está acabado. Quando o moço do profeta declara, quando o moço do profeta diz: ai meu Deus, o que faremos? Profeta Eliseu, homem de Deus, servo do Senhor, e como eu disse, estava vindo de uma sucessão de fatos, de uma sucessão de experiências maravilhosas e extraordinárias com o Deus a quem ele servia. Ele olha para o seu moço, para os seus servos e diz: não temas, porque maior é o que está conosco, porque mais são os que estão conosco. Nós precisamos entender que, ainda que os especialistas têm dito que um dia qualquer um de nós estaremos contraindo, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos a cada dia colocar a nossa vida nas mãos dele, assim como o profeta agora tem essa certeza. Mesmo que haja uma frase de pânico, mesmo que haja uma frase de desespero ou aflição como essa: ai meu Deus, o que farei? Ai meu Deus, o que faremos? Imediatamente precisa vir ao nosso coração a informação de que nós temos um Deus, de que Ele é maior do que qualquer outra coisa. Foi exatamente o que o profeta Eliseu olha para os seus servos e diz: não temas, porque maior é Deus, maior é aquele que está conosco, maior é aquele a quem nós servimos. E é claro que nós somos pressionados, nós somos levados a entrar, quem sabe, no corredor do pânico. Quem sabe nós somos levados a entrar nesse processo em que o desespero começa a tomar conta das nossas vidas. E ao contemplar aqui que o exército da Síria estava sitiando a cidade, ao olhar aquela imensidão de homens, de cavalos, de tropas, eles entram em pânico, mas o coração de Eliseu estava posto em Deus. O coração de Eliseu estava confiante em Deus. O coração de Eliseu estava centralizado no Deus a quem ele servia. Por isso que ele diz àqueles moços: maior é o que estão conosco, ou maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo nos diz, lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 31,
O apóstolo Paulo vai nos dizer lá o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que os especialistas digam, as informações com base nos estudos, com base na ciência, você pode dizer nessa noite para você mesmo, para o seu coração, o que está no versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso que tranquiliza o nosso coração, é isso que tranquiliza a nossa vida, é isso que produz paz a cada um de nós, é isso que trabalha no nosso ser, o nosso íntimo, o nosso coração, para que nós passemos a confiar muito mais em Deus, para que a gente possa então olhar e dizer que nem tudo está acabado, porque maior é aquele que está ao nosso lado, maior é aquele que nos ajuda, maior é aquele que nos sustenta, por isso não tememos. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós precisamos então recorrer ao nosso Deus. Mesmo que a sua sentença, a sua declaração seja: ai meu Deus, o que faremos? Ainda que haja esse desespero, essa aflição, nós precisamos olhar que Deus é maior do que qualquer problema, Deus é maior do que qualquer circunstância. Por isso, em segundo lugar, aqui à luz do texto, nós precisamos então recorrer ao nosso Deus. Os versículos 17 e 18 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Duas coisas importantes aqui, meus amados irmãos. A primeira delas é quando o moço do profeta se desespera e vai dizer: ai meu Deus, o que faremos? Eliseu, tendo consciência daquilo que ele estava por fazer, tendo consciência de que ele verdadeiramente servia ao Deus vivo, ao Deus poderoso, assim como nós também precisamos ter essa consciência. Eliseu então ora a Deus, primeiro, pedindo para que Deus abrisse os olhos dos seus servos, pedindo para que Deus abrisse os olhos do moço, do profeta, como é dito aqui no texto, para que ele, o moço do profeta, pudesse enxergar o exército maior que Deus já havia preparado, que Deus já havia estabelecido e colocado, e estava em volta de Eliseu para protegê-lo, para defendê-lo. Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, eu te peço, abra os olhos do moço, para que ele veja que o Senhor é conosco, para que ele veja que o Senhor está ao nosso lado, para que ele veja que o Senhor é aquele que nos protege, nos guarda. E quando o moço do profeta tem os seus olhos abertos pelo Senhor, à luz do versículo 17, ele viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Nós servimos a um Deus que nos ouve, nós servimos a um Deus que nos atende, nós servimos a um Deus que nos protege, nós servimos a um Deus que nos guarda. E esse é o Deus que agora havia respondido ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu recorre a Deus: Senhor, eu te peço, abra os olhos desse moço, para que ele enxergue com os olhos da fé, para que ele enxergue com os olhos da certeza, da convicção, para que ele enxergue aquilo que o Senhor está prestes a fazer, aquilo que o Senhor pode fazer. Nós temos um instrumento, meus irmãos. Nós temos um instrumento poderoso nas nossas mãos, que é a oração. Por isso que nós precisamos nos dobrar a cada dia em oração diante de Deus. Foi o que Eliseu agora acaba de fazer. Mas Eliseu também pede a Deus em relação ao exército, aos soldados da Síria. Porque no versículo 18 ele diz:
E como desceram contra ele, ou seja, o exército do rei da Síria estava vindo, Eliseu então disse a Deus, ao Senhor, versículo 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Conforme a palavra de Eliseu, conforme aquilo que ele havia pedido, o Senhor, o Deus de Eliseu, o Deus a quem ele servia, atende a sua oração, atende o seu pedido e fere os soldados da Síria de cegueira. E eles ficam confusos, eles ficam embaralhados, eles não sabem mais o que fazer, eles perdem a noção de direção, eles não têm mais como ir investir contra Eliseu. Esse é o Deus que amamos, é o Deus que servimos. Ainda que nós respeitamos as nossas declarações de desespero, de aflição, de pânico, ah meu Deus, porque essa certamente é a primeira informação que vem à nossa mente. Diante de uma situação de desafio, de perigo, nós declaramos isso, ai meu Deus, o que eu farei? Mas nós também precisamos entrar nesse momento de lucidez e orar, e recorrer, e buscar o Senhor, assim como Eliseu disse. Senhor, eu te peço, primeiro, abra os olhos do meu moço aqui para que ele veja, para que ele enxergue com os seus olhos, para que ele tenha a visão do Senhor. E de imediato o seu moço viu muitos cavalos de fogo, carros de fogo, ao lado, ao redor de Eliseu. Mas Eliseu também pede, fere o exército inimigo de cegueira, e Deus atendeu, diz o versículo 18, conforme a palavra de Eliseu. Meus queridos, é claro que tudo isso nos assusta, é claro que tudo isso nos apavora, e esse exército agora não tem nenhuma ação, não tem nenhuma iniciativa para contra-atacar. É pela oração que nós movemos o coração de Deus, é pela oração que nós podemos falar com Ele, é pela oração que Deus também fala a nós, é pela oração que Deus se revela também ao seu povo, é pela oração que Deus então nos dá a palavra de segurança, de conforto, de consolo, de tranquilidade. É pela oração que nós então obtivemos ou obteremos as respostas de Deus. Deus age, Deus agiu, Deus cuidou, Deus protegeu Eliseu. É por isso, meus irmãos, que diante de tudo que tem sido dito, diante de tudo o que está acontecendo, Deus é aquele que concede bom êxito a todos nós. A partir dali, daquele momento, então, o profeta Eliseu assume o controle de toda aquela situação. Ele não entra em desespero, ele não entra em pânico, e a partir então desse momento, ele agora começa a trabalhar à luz da perspectiva de Deus. E em terceiro lugar, é exatamente isso que eu quero considerar com os irmãos, é a perspectiva de Deus que nos direciona. Quando nós trabalhamos à luz da perspectiva de Deus, certamente nós não entraremos em pânico, certamente nós não entraremos em desespero, ainda que venha num primeiro momento qualquer situação que possa desestabilizar a nossa vida, ainda que ao ouvir uma informação que mexe conosco, que nos atemoriza, mas nós precisamos desse momento de raciocínio, de lucidez e observar a perspectiva de Deus, porque agora quem comanda, quem assume o controle é o profeta Eliseu. Ele então, quando Deus fere aquele exército inimigo de cegueira, Eliseu os conduz até Samaria. Diz o versículo 20, tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Eliseu leva o exército inimigo até o centro de Samaria. Chegando lá, o exército inimigo abre os olhos. Quando eles abriram seus olhos, eles perguntaram onde nós estamos. É como que eles agora desnorteados, diz o texto bíblico no versículo 20, tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu ao Senhor, abre os olhos
destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. A perspectiva de Deus fez com que Eliseu conduzisse o exército até Samaria. E eles agora não tinham nenhum tipo de ação. Eles agora não podiam fazer mais nada. O rei de Israel, quando vê todo esse cenário, ele tenta tirar proveito dessa situação. E ele então quer ferir o exército da Síria. Mas Eliseu, tomado pela perspectiva de Deus, pela ação de Deus, pela mão de Deus, ele diz: não, você vai ferir aqueles a quem você conquistar. Nós vamos oferecer comida para esses homens, nós vamos dar água para esses homens, nós vamos tratá-los bem e depois nós os encaminharemos para que eles retornem à Síria. A perspectiva de Deus não nos permite tomar vingança com as nossas próprias mãos. A perspectiva de Deus faz com que nós tenhamos um coração bondoso, com que nós venhamos a agir de acordo com a maneira que Deus tem agido conosco. E Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de nós, Deus tem sustentado as nossas vidas, Deus não tem permitido que o pior aconteça conosco, ainda que alguma coisa adversa venha a acometer as nossas vidas, mas nós confiamos em Deus, nós sabemos aquilo que Ele pode fazer. E aí então Eliseu, agora tomado por essa perspectiva de Deus, ele conduz aqueles homens e ele manda com que eles retornem ao seu Senhor, ao rei da Síria. Ai meu Deus, o que faremos? Seguiremos os passos segundo a palavra de Deus. Seguiremos os passos de acordo com aquilo que Deus nos move, de acordo com aquilo que Deus opera nas nossas vidas. E mesmo que a circunstância seja difícil, nós confiamos em Deus. Nós oramos, nós buscamos, nós não tememos, porque Deus é aquele que manda um exército de anjos para nos guardar, para nos proteger. O versículo 23 diz o seguinte: ofereceu-lhes o rei um grande banquete, o rei de Israel, e comeram e beberam, e despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Meus amados irmãos, Deus é esse que cuida de nós. Deus é esse que leva-nos para uma direção fantástica, para uma direção maravilhosa, que todos nós esperamos. E é isso que precisa tomar conta da nossa vida. E nós precisamos também tomar posse daquilo que o profeta Eliseu diz no versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa vida, que nós possamos a cada dia nos tranquilizar no Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está com os outros. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Assim disse Eliseu, e assim também nós diremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus possa te sustentar. Vamos ouvir nesse momento um cântico. Pai nosso que estás no céu, santificado
Irmãos amados, concluímos aqui o nosso culto, a nossa gratidão por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade. Estarei orando, agradecendo a Deus por esse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é esse Deus que concede ao teu povo com bom êxito. E mesmo que as informações diante de nós são informações em que levam-nos certamente à aflição, ao pânico, as informações que vêm do Senhor são melhores, porque conforme o profeta Eliseu diz, maior é o que está conosco, maior é o Senhor que nos guarda, maior é o Senhor que nos protege. Por isso, ó Deus, abençoa o teu povo, tranquilizando seus corações, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos protege. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para a semana que se inicia e que nós saibamos aproveitar bem esta semana para a glória tua e que nós possamos realmente viver em meio a essa tranquilidade que o Senhor mesmo nos proporciona. Abençoa a nossa igreja, o conselho, os pastores, para que tomem decisões sábias de acordo com a evolução dessa pandemia, para que possamos retornar às nossas atividades no templo, com segurança, com garantia, com a certeza de que o Senhor é conosco, conforme acabamos de ler, com a certeza de que o Senhor nos protege, segundo aquilo que nós acabamos de refletir. Por isso, abençoa o teu povo, tranquiliza o coração para dizer que maior é o Senhor que está conosco do que qualquer outra coisa. Tomaremos sim todas as precauções, mas acima de tudo, maior é o Senhor conosco. Obrigado por isso. Abençoe as famílias da igreja que estão passando por algum tipo de necessidade. O Senhor sabe quais são. Por isso, também direciona a tua igreja para que possa ajudar, segundo a vontade do Senhor, de acordo com as possibilidades. E assim, ó Deus, o teu povo possa aos poucos ir saindo da crise, do sofrimento, das tribulações, das situações difíceis. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus e rogamos a continuidade da tua proteção e do teu cuidado sobre nós, hoje e sempre. Amém. Recebamos a bênção, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado e reunido pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.